Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, eu sei que estou um pouco atrasado, mas a gente tem que falar do Vasco, né? Porque a situação está bem crítica, o clube está sem técnico, sendo comandado por auxiliar, e eles perderam por 4-1 para o Puerto Cabello. Esse é o nome do time venezuelano que venceu o Vasco hoje por 4-1. É a primeira vez que o time brasileiro, em competições continentais da Conmebol, perde por 4 gols de uma equipe vindo da Venezuela. Isso já faz do jogo ainda mais vexaminoso. E assim, o Vasco ainda está avançando para a próxima fase, pelo menos para as pré-oitavas, né? Porque assim, não é direto para as oitavas de final sul-americana. Existe um modelo meio Europa League. Agora não mais porque a UEFA fez lá esse novo sistema que eu pessoalmente não gosto tanto, mas eu gostava mais do antigo. Mas a questão é, você vai ter os terceiros lugares dos grupos da Libertadores enfrentando os segundos lugares dos grupos da Champions. Esse é o modelo que a Sul-Americana tem no momento e no momento o Vasco está indo por esse caminho. E a questão que a gente coloca é, o Vasco é um time que fez na temporada passada uma temporada ok, não sofreu para ficar na primeira divisão, que é muito positivo, mas não era uma temporada, tipo assim, que cumpriu as expectativas iniciais do alto investimento que a 777 fez, entende? E aí, depois de todo aquele escândalo da 777, de não estar pagando os honorários, aí estourando ainda mais em relação ao Everton, que eles chegaram a acordo para comprar o clube do Farhad Moshiri, mas depois a gente viu que eles não tinham dinheiro para isso, né? Aí o Pedrinho tomou o comando do Vasco de novo, né? Ele foi eleito presidente, né? Mas virou meio rainha da Inglaterra, não tinha poder naquela situação de SAF, mas ele conseguiu, graças aos recursos da justiça aqui no Brasil, retomar esse comando. E aí a gente fica aquela questão, o Vasco perde o financiamento externo, mas tem agora um presidente que claramente é bem intencionado, quer ver o clube bem, mas eu fico pensando, será que ele tem noção do que é necessário para ajudar esse Vasco, entende? Eu acho que ele está meio perdido, o Pedrinho. E o jogo de hoje é uma demonstração de um Vasco que está ali fazendo-se de refém para o Fernando Diniz. Para quem não sabe, o Vasco está tentando negociar a contratação do Fernando Diniz. E o que está emperrando a negociação, que impediu ele já de se tornar técnico do Vasco, lembrando, não é a primeira passagem do Diniz pelo Vasco, caso aconteça, ele já treinou o Vasco na segunda divisão e foi muito mal. Mas não foi pouco, não, foi muito mal. Eu me lembro, assim, meu irmão é vascaíno, eu vi os jogos do dinizismo no Vasco junto com ele, né? E assim, né? É só para dar um pouco de risada também, né? Eu não torço pro Vasco. Então, a questão é, a gente teve aquela experiência que foi muito traumática, né? Ver o Vasco jogando daquele jeito, né? Mas fato é que assim, o Vasco no final da temporada, né? Pelo menos eles conseguiram até escapar da segunda divisão, eles tiveram que ser comandados pelo Jorginho. E o Jorginho, naquele esquema clássico dele de contra-ataque, conseguiu mais resultados que o Diniz. Porque a maneira do Diniz de jogar depende muito do encaixe com o elenco, porque os problemas vão continuar sendo os mesmos. E mais do que isso, a metodologia do trabalho que o Fernando Diniz tem, entende? Ela nunca muda independente do contexto, entende? E aí o que acontece? Emperrar a negociação, porque o Diniz está pedindo 2 milhões de reais, esse é o salário que o Diniz está pedindo por mês, 2 milhões de reais, e a questão é, o Vasco ainda está negociando com um cara desses, que tem muitas limitações, ele tem, obviamente, futebol ofensivo, agressivo, legal, mas assim, não é só isso que tem que sustentar um técnico, é o que ele te traz resultados, né? Mas que o cara tá perdido, porque ele tenta o Carille, eu tinha certeza que o Pedrinho talvez imaginasse o Carille com os blocos baixos, ele vai fazer um time que, no final das contas, vai se sustentar pela solidez. Eu acho isso errado, entende? Esse tipo de análise, mas sabe qual que é o grande problema dessa análise, entende? É que o futebol brasileiro, recentemente vem mostrando que não basta apenas você montar excelentes defesas e pronto, né? O cara ele teria que ser algo mais, né? Porque já tem tempos que ele não tá conseguindo se garantir apenas por jogo bloco baixo e sai no contra-ataque, entende? Ele não é o melhor fazendo isso, sejamos justos. O Cuca faz isso melhor, tem técnicos brasileiros que fazem isso bem melhor do que ele hoje. Então, a questão é, você ir atrás do Diniz, porque ele é a antítese disso, ele é o cara da intensidade alta, do mau volume de jogo, etc, né? Cara, eu olho para isso e fico pensando, né? Eu acho que o Fernando Diniz, ele é um técnico que tem aquela utopia de fazer um futebol
muito mais agressivo, muito mais para cima, mas ele trabalha muito mal a transição, as defesas dele, né, tipo, quando eles estão lá na linha alta, sai do ataque para defesa, é péssima a transição, as movimentações são muito mal feitas, e ainda tem toda a questão dele ser um técnico que, assim, como eu digo, ele não muda a forma de jogar, independente do contexto. Eu vou enfrentar o Mirassol, vou jogar com linhas altas e atacando o tempo todo. Eu vou enfrentar o Manchester City do Pepe Guardiola na final do Mundial, eu vou enfrentar atacando o tempo todo e com muita intensidade. Mesmo minha equipe tendo uma média de idade superior a 30 anos na equipe titular. Caso vocês não saibam, o Fluminense dele era repleto de gente que, assim, fisicamente estava longe do auge. O Fluminense tinha muita gente que, tecnicamente, era muito bom. Mas a questão não adianta você ter ali, tipo, uma questão de jogadores tecnicamente muito bons e pedirem eles para fazer algo muito mais físico, né? E o Diniz tá... Entende? É a forma dele jogar e você tem que se comprometer com isso. Depende do encaixe. Eu não acho que o Vasco hoje tenha o elenco para jogar com alta intensidade. Você vai pedir pro Coutinho correr mais do que nunca, né? O Vegete com seus 36 anos de idade. Eu acho que isso é tipo de ideia que realmente não vai andar para frente. Mas o cara não está analisando dessa forma. E vamos ser sinceros, o Pedrinho é um cara muito bem intencionado, eu não duvido disso. É legal ver a emoção dele quando foi eleito presidente do Vasco. Ele abandonou um cargo ótimo na Globo, né, de excelente comentarista e tudo isso, porque ele queria ajudar o clube dele, né? Ele deixava isso muito explícito. Eu acho muito bonito isso, mas existe uma diferença muito grande de você ser bem intencionado e de você ter as ideias corretas para ajudar a equipe a prosperar. Não é tão simples assim. Eu sou muito bem intencionado para querer ajudar o Atlético Mineiro, por exemplo, que é meu time, mas se eu virasse presidente do Atlético, eu faria um trabalho melhor do que os membros atuais? Eu não faço ideia. Eu não posso cravar isso, entende? E não é elogiando o que os membros atuais falam, mas é que entender que isso é complexo. Você ser comentarista, você está analisando o que acontece dentro de campo, é muito mais simples do que você gerir um clube como um todo, entender toda a infraestrutura, entender os nomes que estão ao seu alcance ou não. Então, assim, eu pessoalmente olho para o Vasco e para o Pedrinho, eu vejo um clube sem rumo. É um clube que está muito perdido. E eu fico pensando, o Vasco, depois de ter perdido a 777, devia estar correndo atrás de uma SAF. Isso não parece ser urgência do clube. Inclusive, eu não sei se o Pedrinho quer isso, porque SAF significa abrir mão de poder. Por que o Flamengo não vai virar SAF tão cedo? Porque é muito poder na mão do BAP, por exemplo, como era na mão do Landim, do Brás, entende? E assim, é uma instituição, pelo menos assim, nessa infraestrutura atual, ainda autossustentável, né? Mas a questão você abrir mão desse poder todo para ter um investidor por trás, mesmo que o clube fique mais forte, você está tirando todo o seu nome e protagonismo da reta. Normalmente os clubes que fazem SAF é só aqueles que já não tem mais por onde sair. Ou clubes, como é o caso do Atlético, que os caras que estão investindo usam isso para comprar o clube de uma vez para eles, entende? A questão o Pedrinho, agora que conseguiu virar presidente do Vasco, vai virar SAF? Ele vai abrir mão do que ele lutou tanto para conseguir, que é a presidência do Vasco, tomar as decisões lá dentro, né? Para o bem do clube, né, para que ele possa investir de novo, porque assim, o elenco do Vasco, dentro da situação atual financeira do clube, não vai se fortalecer tanto, vai ter que se abastecer por oportunidades de mercado. E a questão do técnico, o Vasco hoje, como estrutura, ele não vai conseguir atrair os melhores técnicos com facilidade. Aí resta aí talvez o Diniz, o coisa, mas eu fico pensando, vai ficar alimentando-se só por ideias, né, tipo, um é muito ofensivo, outro é muito defensivo. Eu vou falar uma coisa aqui, o Vasco deveria contratar Odair Hellmann. Eu tenho certeza que ele aceitaria, eu tenho certeza que ele não cobraria 2 milhões de reais como Fernando Diniz. E sabe qual que é a melhor coisa do Odair Hellmann? Ele é um técnico que é maleável, ele não vai te entregar futebol bonito, ele não vai te entregar um futebol arte, mas sabe o que ele pode te entregar na maior parte do tempo? 3 pontos. O Odair Hellmann, tirando o trabalho do Santos, conduziu trabalhos que estavam sempre no top 6 do Campeonato Brasileiro. Ele deixou o Fluminense no top 6, mesmo jogando futebol que não era grande coisa de se ver. Mas ele é um cara que faz boa leitura de jogo, ele é um técnico que consegue fazer, tipo assim, uma maneira de jogar mais maleável, que se adapte mais aos adversários. É o que o Vasco precisa. O Vasco não tem a fisicalidade, né, a energia para fazer o esquema do Carille funcionar, ao mesmo tempo que ele não tenha tipo um encaixe para a forma do Diniz. Eu não vejo isso acontecendo. Seria a maior surpresa o Diniz chegar no Vasco e conseguir extrair um monte de resultados, como ele fez no São Paulo, até mesmo durante boa parte de sua passagem no Fluminense. Mas
quanto mais a equipe regredia fisicamente, menos a gente tinha resultados para o futebol do Diniz, né? E assim, era muito batido, ele só sabe fazer uma coisa, e aí quando as equipes já meio que fotografam e telegrafam aquilo, o negócio não vai para frente, né? E os últimos, o 2024 do Diniz é péssimo, o trabalho dele no Fluminense foi horrível em 2024, e o trabalho dele no Cruzeiro foi péssimo, entende? Então assim, não dá pro Vasco, assim, a torcida levar a sério um projeto que, assim, vamos atrás de Fernando Diniz agora, e só porque ele é diferente totalmente do Carille, não dá para levar isso a sério. Para mim, o Vasco é um clube perdido, é um clube que está muito sem rumo. E aí é aquele negócio, quando a diretoria está perdida e tudo isso, quem paga o pato normalmente são os resultados dentro de campo. Não sei se o Vasco vai conseguir se salvar, se ajustar, mas a situação não está nada agradável. E para mim, assim, Diniz e pagar 2 milhões pro Diniz, 1,5 milhão, é um negócio de dar gargalhada. Eu, pessoalmente, se eu estivesse negociando com o senhor Fernando Diniz e vem um cara falar, eu quero 2 milhões de reais, eu ia cair na gargalhada. Eu caguei se a negociação dissolvesse a cabeça ali, porque no final é uma piada de mau gosto, entende? Ele ganhou a Libertadores. O Paulo Autuori ganhou 2 Libertadores. Nem por isso eu pagaria esse dinheiro todo nele. O Filipão ganhou 2 Libertadores. O Filipão ganhou mais brasileirões também do que, por exemplo, o Carille, o Diniz, um técnico muito mais vencedor. Mas assim, 2 milhões de reais o cara tem que me entregar top 4 mesmo com o elenco do Vasco, entende? Tem que ser muito valioso, o cara tem que ser muito único. Isso você paga muito técnico bom de fora. Então assim, bom acessível, obviamente, para a natureza do futebol brasileiro. Mas, sinceramente, eu olho para a situação ali do Vasco, assim, o fato deles estarem cogitando aí pagar um salário milionário pro Diniz e achar que o cara vai resolver os problemas da equipe é um negócio que mostra que o time tá bem perdido. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.